Olá, bom dia. Hoje, quarta-feira, 15 de maio. Seja bem-vindo a esta edição do programa A Notícia de Frente. Aqui ao meu lado, o professor Lorenberg Alves e Lúcio Sorge. Bom dia. Bom dia, Nayara. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, telespectador. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E hoje, 15 de maio, antes de eu saber aí o destaque de vocês, é o dia da cidade industrial. Várzea Grande comemora 152 anos. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho da política varzea-grandense, né, dessa corrida para as eleições 2020. Vamos começar com o Lúcio, então. Qual que é o seu destaque hoje, Lúcio? Comigo? É. Bom, meu destaque aí é para uma declaração do governador Mauro Mendes, em função aí desse indicativo, né? Tem um indicativo aí de paralisação do Sintep para o dia 20 de maio e seria aí uma greve por tempo indeterminado. E aí a frase de Mauro Mendes é a seguinte, e é uma frase que é boa para reflexão, né? Dos dois lados. Ele fala assim, olha, os profissionais têm o terceiro melhor salário do país e Mato Grosso tem a 20ª pior educação do Brasil. Esse é o meu destaque de hoje. Essa comparação que causou revolta, não é isso, Lúcio? Mas esse daqui é o estilo Mauro Mendes, não é? Ele vem da iniciativa privada e ele cobra resultados, né? Tudo bem, ele está aí há 4 meses, né? Pouco mais de 4 meses à frente do Palácio Paiaguás, mas ele vai também cobrar resultados dos professores que cobram aí melhores salários e melhores condições de trabalho. Não esquecendo de lembrar que nos últimos anos a categoria dos professores, em termos aí de recomposição salarial, foi uma das categorias mais beneficiadas aqui em Mato Grosso. Agora, ou no momento do destaque, eu quero contar aí com a colaboração inestimável do professor Lorenberg Alves. Com certeza, até porque, né, professor, para hoje também está marcada uma paralisação das federais, não é isso? Das federais, inclusive da Universidade Federal de Mato Grosso. Já tem hoje mais ou menos 14 ou 15 estados da federação. Certo, mas não vamos queimar esse comentário, vamos deixar daqui a pouco. A paralisação é pelos cortes no orçamento. Exatamente. Vamos para o seu destaque, professor. Meu destaque, plagiando um pouco o Lúcio, que ele falou de uma frase para servir de reflexão, só que não é a frase do governador, não. É a frase do presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, que diz o seguinte, ele disse isso ontem: o parlamento não aceita tudo que o presidente da República coloca. É porque a gente não vive na Venezuela, que não é democrático. Fecham aspas. Essa é uma frase que é o tema do meu comentário. Certo, e o senhor Pois é, falou... ninguém gostaria de viver na Venezuela, né, professor? Nesse momento não. Que a Venezuela está atravessando, né? Com certeza. Mas é preciso aí muita reflexão nessa frase aí do deputado Rodrigo Maia, né? Presidente da Câmara Federal. Porque essa história aí, ela tem dois lados, né? Tem muita gente por aí, a turma do Centrão, dizendo que o presidente Jair Bolsonaro estaria, tipo assim, chantageando o Congresso Nacional por causa da reforma da Previdência. Mas aí também tem o outro lado dessa história, não é? Quando tiram lá o COAF das mãos do Sérgio Moro, que recado que eles estão dando? Quando dizem que os auditores da Receita Federal não podem mais denunciar os crimes que forem descobertos durante o trabalho de fiscalização, que recado é que eles estão dando? Olha, nós queremos que continue tudo como está, né? Nós queremos que a impunidade continue e que os nossos privilégios sejam mantidos. Me parece aí que é o recado da banda podre da classe política. Certo, e vamos então, já que o destaque do professor é Brasília, Câmara Federal, e eu trago aqui uma notícia nacional para a gente
começar o nosso programa de hoje falando que, por unanimidade, o STJ criticou a prisão preventiva e mandou soltar o ex-presidente Michel Temer. Por unanimidade, os 4 ministros da 6ª turma do Supremo Tribunal de Justiça decidiram colocar em liberdade o ex-presidente Michel Temer, preso desde o dia 9. A decisão foi dada em caráter de liminar, que é provisório e deverá ser avaliada novamente pelo tribunal quando será analisado o mérito do processo. Com isso, o ex-presidente pode deixar a prisão em São Paulo. A decisão do tribunal se estende também a João Batista Lima Filho, o coronel Lima. Temer é acusado de ser o líder de uma organização criminosa que desviava recursos públicos. E olha só, os ministros determinaram que, em vez da prisão preventiva, Temer e Lima serão submetidos a 6 outras medidas cautelares, que é a retenção dos passaportes, proibição de mudança de domicílio ou viagem ao exterior sem autorização da Justiça, proibição de contato com outros investigados no processo, bloqueio de bens até o limite do dano investigado, proibição de contato com pessoas jurídicas ligadas ao processo e proibição de exercício do cargo e direção partidária. Mas sem tornozeleira eletrônica. Sem tornozeleira eletrônica. E um dos ministros lá, me parece que o 3º ministro a votar nesse julgamento do Superior Tribunal de Justiça disse o seguinte, disse que as instâncias da Justiça, quando soltam os acusados de corrupção, né, quando soltam eles da cadeia, alguns culpou lá, jogou para cima de alguns, segundo ele, alguns setores da imprensa, dizendo que aí o Poder Judiciário é que é o injustiçado, né? Por culpa dos setores da imprensa que fazem a cabeça da opinião pública. É o clamor, né, da opinião pública, o clamor social que se fala, né? Mas que é levado em conta em alguns processos, não é isso? Não é levado? É levado em conta, mas não cabe, né? E nunca teve críticas. Não cabe querer culpar setores da imprensa, como disse o ministro lá, porque fulano, beltrano ou ciclano, no caso aí, um ex-presidente da República, é acusado aí em vários escândalos de corrupção. Ontem surgiu mais um, né, professor? Teve mais um, lá de um dos donos da Gol, apontou o dedo lá para Gedel Vieira Lima, né? Apontou o dedo também para o ex-presidente Michel Temer. O Gedel Vieira Lima, às vezes as pessoas se esquecem, é aquele cidadão que encontraram no apartamento dele, lá na Bahia, não é? A quantia assim, irrisória de 52 milhões de reais. Agora aí o seguinte, fique claro o seguinte, hein? Esse dinheiro todo lá, com certeza, né, professor? Não era culpa de esses setores da imprensa. Não é? E nessa lista também está o presidente da Câmara Federal, viu? Presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Esse que está mandando o recadinho para Jair Bolsonaro. E por falar em Jair Bolsonaro, Nayara, tem uma notícia aqui. O presidente da República deve fazer a primeira visita dele a Mato Grosso no mês que vem. Provavelmente, a visita do presidente Jair Bolsonaro deve ser no próximo dia 5 de junho. E aí, a informação é de que ele participaria do lançamento do projeto Juntos pelo Araguaia, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, e essa visita seria lá na ponte que liga as cidades de Barra do Garças e Aragarças, em Goiás. E aí, só para fazer um remember aí, relembrar aqui, não é? Bolsonaro teve uma votação expressiva em Mato Grosso e contou com o apoio do agronegócio, dos grandes empresários aí do agronegócio, dos grandes, dos pequenos, dos médios, né? Porém, já existe aí algum descontentamento por parte do setor produtivo em relação ao governo dele. Né? Eu quero só fazer uma pequena observação, Laera, no nosso papo anterior, que é a questão da soltura do ex-presidente Michel Temer. A primeira observação que deve ser feita é que
o Tribunal Superior Tribunal de Justiça, quase que não saiu, né? O Tribunal Superior de Justiça, ele atendeu e aceitou a argumentação dos advogados do ex-presidente Michel Temer. Qual é a mais importante fundamentação dos advogados? Era de que a prisão do Michel Temer agora é uma antecipação da pena. Essa foi a principal argumentação dos seus advogados. Tem-se a impressão, ou a convicção, melhor dizendo, de que os 4 integrantes simplesmente acompanharam a defesa. Essa é a primeira observação. A segunda observação, muito rapidamente, o desgaste político, Lúcio, ela se dá muito mais rápida e muito mais forte. Não se tem dúvida nenhuma que o ex-presidente Michel Temer, independentemente do seu desempenho à frente do país, à frente da presidência da República, ele simplesmente saiu fortemente desgastado diante de todas essas denúncias. E, infelizmente, o desgaste jurídico não vem da mesma forma e na mesma proporção que é o desgaste político. Eu volto aqui a repetir que todos nós aqui somos partidários da mesma ideia. Ninguém pode estar acima da lei, das regras e das normas. A denúncia, não importa em quem seja, deve sim, de fato, investigada e punido no rigor da lei, como é punido o ladrão de galinha. Pois é, eu quero só citar aqui, Lúcio, você falou sobre a fala da ministra, Laurita Vaz. Não foi a Laurita? Não, foi um outro ministro. Que ela fala o seguinte, bem parecido com isso. Laurita Vaz, ministra do STF, o Brasil precisa ser passado a limpo e o Poder Judiciário possui importante papel nessa luta. Entretanto, essa luta não pode vir a caça às bruxas com tochas nas mãos, buscando culpados sem preocupação de princípios e garantias individuais ao longo do século de civilidade, afirmou a ministra. E a ministra tem razão, viu? Não pode ser seletivo a investigação. Não pode também selecionar quem deve ser culpado ou não. É preciso de provas. Aliás, a Procuradoria-Geral da República, nesta gestão, Nayara, tem tido um discurso e um posicionamento exemplar nesse ponto de vista. A delação é sempre bem-vinda, porque é um instrumento importante. Aliás, se não fosse a delação premiada, a Lava Jato não teria alcançado o estágio que alcançou, mas é preciso vir acompanhado de provas ou caminhos que possam levar às provas. E uma outra argumentação lá desse mesmo magistrado é a seguinte, né, que merece uma observação crítica. Ele falou lá, olha, a prisão ocorre com falta de contemporaneidade, não é isso? Ou seja, a prisão ocorreu bem depois do fato, teoricamente ou supostamente criminoso. A gente só tem como dever aqui lembrar o seguinte, né? Passou um pouco de tempo, mas as pessoas vão se lembrar, né? Não se esquecem que fizeram lá, construíram um indecente balcão de negócios no Palácio do Planalto, né? A Casa Civil, no governo do senhor Michel Temer, fez lá esse escandaloso balcão de negócios para evitar que ele fosse processado pelo Supremo Tribunal Federal. E isso está acontecendo agora porque ele perdeu o foro privilegiado. É por isso que tem muito denunciado, muito acusado de corrupção, que faz questão de ter o mandato popular. Não é para ajudar a sociedade, não. É para se defender melhor dos crimes dos quais ele é acusado. Sem dúvida. Certo, vamos seguir então. Aqui eu quero ir para o site Gazeta Digital, GD, a matéria da Ana Flávia Correia. A polêmica, né? Proposta polêmica, Selma dá voto favorável à aprovação da PEC que pode proibir pílula do dia seguinte. A senadora Selma Arruda, do PSL, votou pela aprovação da proposta de emenda à Constituição, a PEC 29 de 2015, que assegura o direito à vida
desde a concepção. Caso a proposta seja aprovada pelo Congresso Nacional, métodos como a pílula do dia seguinte podem ser proibidos. A PEC, de autoria do ex-senador Magno Malta, estava arquivada e foi reaberta no início deste ano, a pedido do senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará. E ela pontuou, a senadora pontuou que seu voto tem embasamento científico validado por experimentos do século XX, né, corroborados aí por avanços tecnológicos. Seu argumento é de que o início da vida humana se dá desde a fecundação. Então, o voto aí da senadora Selma Arruda, que sempre se mostrou, claro, do partido PSL, tudo bem, mas ela sempre se mostrou contrária na verdade, a discursos, né, extremistas, como ela mesma já citou em outras entrevistas, discurso como do ex-deputado Rogério Galho. É verdade. E agora é bom lembrar, Nayara, que já está contemplado na Constituição aquilo que pode ser levado a mulher a fazer o aborto, né? O risco que a mãe corre é permitido pela Constituição. Mas se essa PEC for passar, isso cai, né? Isso vai cair automaticamente. Mas qual que é o instrumento, ou melhor dizendo, qual é a maior argumentação para desengavetar uma PEC que há muito já tinha sido engavetado? Ora, nós estamos desengavetando essa PEC e ao aprovar a PEC, nós vamos tirar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, tiramos da decisão por parte do Judiciário. Ora, isso é uma frase, no mínimo, balela. Sabe por quê? Porque já garante, a Constituição já garante determinados procedimentos para a mulher. E eu volto a insistir, Nayara, por que não deixar que a mulher decida, Lúcio? Veja, olha, é o corpo da mulher, por que não permitir que essa mesma mulher decida sobre? É um assunto polêmico, né? E quando entra essa discussão entre os políticos, muito tem também ali, na verdade, como disse o Lúcio, muitos jogam para o povo, porque jogam para a plateia, não é isso? Exatamente. Porque sabe que alguns discursos acabam atraindo aí a atenção de líderes religiosos, de alguns segmentos. Só agora, que eu concordo com o professor, a decisão tem que ser da mulher. Você falou em plateia, não é, Nayara? Uhum. Eu tenho muita curiosidade em saber o que pensa a plateia feminina sobre essa posição da senadora Selma Arruda de querer proibir a pílula do dia seguinte. Seria interessante saber o que as mulheres pensam. Eu desconfio o que elas pensam disso, né? Eu desconfio, né? Porque é o seguinte, em que situações que a mulher ela apela para a pílula do dia seguinte? Situações de descuidos. Exato, sim. Situações de descuido. Sem dúvida. E aí, será que elas aprovam a posição da senadora Selma Arruda ao colocar esse entrave para elas? Apesar que cientificamente, claro, a gente precisava ali de um parecer médico, mas existe aí também, se for pensar, eu acho que é muito extremista proibir a pílula do dia seguinte, até porque se não existe, por exemplo, um óvulo ali à espera de um espermatozoide, não existe concepção e a pílula, ela pode cortar essa caminhada do espermatozoide até esse óvulo que ainda nem chegou nas trompas femininas. É bem complicado, é vasto para a gente falar de pílula do dia seguinte, né? É um paliativo que às vezes não houve nem a fecundação. Porque são 72 horas, se eu não me engano, de eficácia. Só que, assim, existe aí também um processo do corpo de liberação, um processo científico, biológico, que vai muito além disso. Não é isso? Nayara, só uma provocação para reflexão aqui. O estupro, por exemplo. Olha, não existe nada mais violento do que isso, Lúcio. Não existe nada. Ora, se a mulher foi estuprada, por que não utilizar-se ou valer-se da lei para isso? Da lei para isso. Para interromper essa gestação indesejada e traumática, né? Se a mulher quiser, tudo bem, ela continua com a gestação. Mas se ela não quiser, olha, sabe o que vai acontecer? A aprovação dessa PEC, nós vamos ter muito mais
abortos em clínicas, entre aspas, clandestinas e muito mais prejuízos para o corpo da mulher. E a comercialização Muito no maior. mercado negro dos remédios. Exatamente, muito maior. É isso que vai acontecer. Porque 6 horas depois do ato, já ocorreu a concepção? Ainda De tem forma isso. nenhuma. Ainda Não, tem isso. já Não, ainda ocorreu tem a isso por isso. concepção? É isso Não, que eu falava. Porque esse é o argumento que foi utilizado aí pela senadora Selma, não foi esse, Nayara? Sim. Exatamente. Não é isso? O da concepção. Mas e aí? 6 horas depois já ocorreu isso? Pois é, mas é o que eu Ou falava. seja, a pílula do dia seguinte não é para evitar que ocorra a concepção? A partir daí, sim, é crime? Não tem vida ainda, né, Lúcio? Não tem vida, não sabe nem se o Não tem óvulo já vida. chegou ali para esperar esse tem sentido. espermatozoide. Enfim. E interessa também, né, essa briga aí, eu acredito que não é por isso que a senadora Selma Arruda tem essa proposição, né? Mas, por exemplo, acabar com a pílula do dia seguinte interessa muito, não é, professor? Se a gente prestar atenção aos laboratórios, né, da indústria farmacêutica que fabricam os anticoncepcionais normais, né? Sem Não dúvida. interessa? Deve interessar bastante. Claro, porque se até for comparar preços, né, Sim. Lúcio, para um remédio que você toma 1 ou 2 vezes, enfim, tem uma eficácia igual. Mas Outro ponto para se é- refletir. Mas é um assunto muito polêmico. Olha- Muito polêmico. Isso. Vamos continuar falando de saúde também, porque a Santa Casa deve ser reaberta no dia 13 de junho, dia de Santo Antônio. Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, denominada agora Unidade Hospitalar Estadual de Alta Complexidade, tem previsão de ser inaugurada no dia 13 de junho. Foi a informação da Secretaria Estadual de Saúde. Uma boa notícia, né? Uma boa Sem notícia. dúvida. E aí o secretário Gilberto Figueiredo, ele explica que os serviços que serão disponibilizados, que o foco lá será para os atendimentos de alta complexidade. Mas ele destaca que a Santa Casa não vai produzir menos do que produzia antes, né? Porque parte da Santa Casa era utilizado para atendimento privado e que todos os leitos da unidade de saúde serão agora disponibilizados para atender o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, com mais prioridade para a alta complexidade. Mas ele não descarta que podem ocorrer lá, eventualmente, atendimentos de baixa complexidade, mas esse não será o foco principal. Reabrir depois de 92 dias, estou falando aqui contando já um dia 13 de junho, 92 dias fechado a Santa Casa. Trocou de nome, mas dificilmente a população vai aceitar o nome que foi trocado, porque já está popularizado o nome antigo. Já está popularizado, você nunca vai usar o nome novo de forma nenhuma. Pode mudar, pode pintar de cor diferente, De forma de vai qualquer ficar jeito. na cabeça das pessoas, vai ficar Santa Casa. Santa Ou, na Casa. melhor das hipóteses, Antiga Santa Casa. Antiga Santa Casa. Mas Antiga é. Santa Casa. Mas, olha, a gente... E aí, você vai mudar de assunto? Só uma observação aqui. Claro. Aí, entre as medidas anunciadas pelo secretário Gilberto Figueiredo, para que a Santa Casa seja reaberta, está o corte aí estimado em 40% dos funcionários. E o governador também já disse que dará prioridade à contratação dos funcionários que já atuam no local para reabrir a unidade de saúde. Essa aí é a informação. E aí, lembrando novamente aqui, que foi definido que o ex-secretário de Planejamento da Assembleia Legislativa, Abílio Camilo Fernandes, será o novo diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá. E, na opinião do secretário Gilberto Figueiredo, é um profissional com ampla experiência na área de planejamento estratégico e que estava disponível fazendo um diagnóstico da Santa Casa, inclusive já realizou um plano de ação. E aí isso aqui vai se testar na prática, né? Com certeza. É isso? É isso. E daqui a pouco a gente fala mais de Santa Casa, porque tem uma matéria sobre a Santa Casa no segundo bloco.
Mas vamos seguir então, falar de Operação Sangria. Os médicos aguardam competência para detalhar propina, diz Defesa. O ex-secretário de Saúde, Roark Douglas Correia, e os médicos Luciano Correia Ribeiro e Fábio Liberali, apontados como líderes do esquema investigado na Operação Sangria, afirmaram que aguardam há semanas a definição da competência da investigação do caso para seguirem contribuindo com as investigações. Isso porque a juíza Ana Cristina Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, determinou a competência das investigações para a Justiça Federal com base no parecer do Ministério Público. Mas se vem aí uma possível delação, se vai ficar na esfera federal ou estadual, não deve influenciar na delação dos médicos, não, né? Ou agora, influencia? É um processo que está lento, não é, professor? Muito com idas lento. E vindas, não é? Por exemplo, está esperando aqui, a informação aqui é de que aguardam a competência para detalhar a propina, para saber se vão denunciar a propina lá no Ministério Público Estadual ou lá no Ministério Público Federal. Mas diz que vem coisa grossa por aí, né? Vem a delação, porque né? Não vão detalhar, segundo as informações, não vão detalhar apenas aquela licitação lá do Hospital São Benedito, que foi em 2015, uma licitação com cartas marcadas de 5 milhões de reais. Não vai ser só do São Benedito, vai se ampliar aí para outras unidades de saúde onde esse esquema fraudulento e corrupto teria operado por longos e longos anos, não só em Cuiabá, mas também em Mato Grosso. Ou seja, correu muito dinheiro, desviaram muitos recursos públicos exatamente de um setor aí que é tão caótico, né? A gente acabava de falar aqui da Santa Casa. Com certeza. Falta UTI, falta remédio, falta médico, e os bacanas escolhendo quais os pacientes que seriam atendidos, tomando como base o dinheiro que eles iam ganhar. Na verdade, aí... Ou aquilo que eles iriam roubar. A delação não precisa ser monstruosa, como o ministro Fux disse quando viu a delação do Sival Barbosa, mas que seja muito substanciosa, viu, Nayara? Até porque, para mostrar, para deixar tudo às claras o que foi escondido durante todo esse período, principalmente de 2015 para cá. E como o Lúcio falou, é uma delação que deveria ter uma punição muito mais severa, até porque quantas pessoas não morreram por conta dessa corrupção, por conta desses desvios? Eles, na verdade, além de corruptos, foram assassinos. Com certeza, e não foi um dinheiro de outro setor. Ainda que fosse, também estaria prejudicando um grupo maior da população que precisa de assistência médica e etc. Mas foi direto da saúde, Nayara. Então não teve intermediário, foi direto da saúde o desvio do dinheiro. E isso é muito mais grave, a meu juízo. Por isso daí justifica o nome da operação, né? Operação Sangria. Sangria. Né? E aí o que se fala é que tem muito bacana envolvido, mas muito, muito. Diz que tem gente, pode ter vereador, ex-vereador, deputado, ex-deputado. Eles não gostam que a gente fale isso, mas o que se divulga aí é que pode ter muita gente envolvida. Lógico, não vamos cometer aqui a irresponsabilidade de falar assim, olha, eu ouvi falar que fulano, ciclano, beltrano, isso nós não vamos dizer, mas o que se informa aí, nos bastidores dessa operação, é que tem muita gente importante envolvida. Vamos esperar que não seja por causa disso, que esse processo dá a impressão de caminhar com uma certa lentidão. É isso? Sem dúvida. E da operação... Vamos esperar que não tenha ninguém aí tentando colocar panos quentes, né? Ou sentar em cima. Ou jogar embaixo do tapete. Ou jogar embaixo do tapete. Da Operação Sangria, vamos para a Operação Rêmora.
A Justiça ouve em julho delatores e réus do esquema de fraude na educação de Mato Grosso. A juíza Ana Cristina da Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, vai presidir uma audiência no dia 2 de julho para interrogar o ex-secretário de Educação Permínio Pinto e os empresários Alain Maluf e Giovanni Guizardi, e também outros 2 ex-servidores da Secretaria Estadual de Educação que foram presos na Operação Rêmora no dia 3 de maio de 2016. Eles foram intimados a comparecerem ao Fórum de Cuiabá para serem ouvidos na ação penal oriunda da operação deflagrada pelo GAECO para desarticular um esquema de fraudes e direcionamento de 23 licitações da SEDUC, orçados inicialmente em 56 milhões de reais. E essa delação aí da Operação Rêmora ainda vai dar muito, mas muito pano para manga, porque tem acusado aí que está dizendo o seguinte, que foi apontado lá na delação, mas que diz o seguinte, olha, qual o crime que foi praticado? Onde estão as provas? Onde estão as evidências do envolvimento dessas pessoas que foram citadas? Então ainda vai ter muita discussão. E existe um risco, né? Quando é feita uma delação e que a delação não se sustenta, né? O delator pode enfrentar problemas. Mas vamos aguardar aí para ver o que é que acontece. E ele perde os benefícios, né? O delator, se foi omisso ou mentiu, ele perde os benefícios da delação. Mas dificilmente, acredito eu, que um delator pode colocar aí, né? Amenizar para alguns lados, mas mentir aí seria, vou falar no português, claro, burrice. Burrice. E com certeza um advogado não ia orientar nesse sentido. Como a gente falou antes, pode deixar aí alguns políticos de lado. Não é isso? Não sei se é só isso. Não sei se é só isso, né? Pode ser só isso, como pode também não ser só isso. Por isso que é melhor aguardar, porque a guerra nos bastidores aí é grande, não é pequena não. Não é pequena. Certo, e antes de eu chamar aqui a matéria, a gente falava da delação, desse esquema de corrupção, falamos do esquema de corrupção na saúde e na educação, e a gente volta ali para âmbito nacional para falar da delação do dono da Gol, que falava o seguinte, que reserva de poltrona e localizador eram códigos para discutir propina, diz dono da Gol, Henrique Constantino, que entregou mensagens de celular em seu acordo com o MPF. A gente tem ali o quadro, né, as mensagens de celular, né, na sua delação premiada, já homologada na Justiça Federal. Um dos donos da Gol, o empresário Henrique Constantino, revelou que usava expressões relacionadas a passagens aéreas para conversar sobre pagamentos de propina com o operador financeiro Lúcio Funaro. Essa é a reserva de assentos, é isso? De assentos, a gente tem ali. Né? Agora, de uma coisa eu tenho certeza, viu, professor Lorenberg? Nesse esquema aí, não deve ter tido o famoso overbooking. Não. Com certeza aí não teve. Não, aí é o seguinte, nesse voo aí, nesse voo da corrupção, tinha lugar para todo mundo. Todo mundo. Tinha lugar para todo mundo. Ninguém ficava para trás, né? Porque senão dava problema. Porque é o seguinte, eles tinham que distribuir a propina, né? Para poder conseguir os benefícios, né? Os políticos que tinham influências nos órgãos públicos, né? Os políticos, eles acabavam, falando, olha, você precisa de um favor aonde? Né? Em tal lugar. Tá bom. E aí? Me paga quanto? Ou melhor, não é assim que eles falam. Quanto é o retorno? Essas expressões que eram usadas aí para definir quais seriam as empresas de fachada de Funaro que receberiam o pagamento da propina do Constantino, que é um dos donos da Gol. E o doleiro Lúcio Funaro, ele disse o seguinte, na explicação que ele deu, ele falou, olha, a delação desse dono da Gol aí, de um dos donos da Gol, Henrique Constantino, não é? E que ficou bastante conhecido, o nome conhecido há um tempo atrás, Só né? confirmou, o doleiro Lúcio Funaro disse que confirma a delação que ele já fez.
Ou seja, os elementos vão se cruzando, né? Ou seja, a propina vai se entrelaçando, né? Mas o interessante, para não dizer tragicômico, é a criatividade dos códigos, né? Nós tivemos aqui, lá na Lava Jato, uma empresa que tinha um setor dentro da empresa que cuidava da propina. Lembra disso? Um setor. A Lava Jato é muito bem organizado. Agora não. Nós temos o uso das poltronas. Era um departamento específico lá, né? Específico. Departamento de atividades, alguma coisa, né? Entendeu? Aí depois, só a questão da propina. Aí é o seguinte, depois ficou conhecido como Departamento da Propina. Da propina. Não é? Exatamente. Aqui é o seguinte, é a delação de um dos sócios da Gol. Aí eles combinavam a propina como se fosse assento nos voos, né? Nos voos. Não é isso? Exatamente. Qual a conclusão que a gente chega? Só tem avião, professor, só tem avião. Vamos seguir então, olha só, em alusão ao Dia do Defensor Público, comemorado no dia 19 de maio, a Associação Mato Grossense de Defensores Públicos realiza diversas atividades. A ação integra a campanha nacional em defesa delas, sobre os direitos das mulheres. E esse foi um dos assuntos abordados em entrevista nesta terça-feira no Jornal do Meio-Dia. Confira alguns trechos. Começando aqui para explicar aqui esse evento aqui dentro dessa campanha nacional em defesa delas. O que é que está previsto? Sim, todos os anos a Associação Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas encampa uma campanha. E esse ano nós temos em defesa delas, para divulgar os direitos humanos das mulheres, para que defensores e defensoras públicas no ano inteirinho de 2019 possam divulgar os direitos humanos das mulheres, onde que as mulheres podem buscar ajuda, buscar amparo em caso de enfrentar uma violência doméstica, por exemplo. Esse evento, né, todo dia 19 de maio é comemorado o Dia Nacional dos Defensores e Defensoras Públicas. A Associação Mato Grossense dos Defensores e Defensoras Públicas aqui, através do presidente, o Dr. João Paulo, programou todo esse evento desde o dia 15, 16, 17 para capacitação dos defensores e defensoras, mostrando práticas exitosas que são vivenciadas por alguns deles, né? Para que a sociedade possa estar muito melhor amparada com essas práticas e que seja disseminada em toda a Defensoria de Mato Grosso. Inclusive, teremos palestras importantes também de convidados de fora. Como fica as mulheres e os cidadãos como um todo dos municípios onde não tem mais a Defensoria Pública? Pois é, hoje nós temos a Defensoria Pública em apenas 41 municípios. Nós não estamos em todas as comarcas onde há Poder Judiciário, onde há Ministério Público. Então, realmente, onde não há Defensoria Pública, eu entendo que a democracia está com uma perninha quebrada. Não há democracia como nós gostaríamos. Por exemplo, o Ministério Público e o Poder Judiciário estão em quantas comarcas? Mais de 70? Mais de 70 comarcas e nós estamos em 41 Ou seja, municípios. Praticamente a metade. Justamente. E tudo isso, Lúcio, por falta de orçamento, por falta da compreensão que a Defensoria precisa de orçamento, de estrutura para poder trabalhar. Nós precisamos de um local para abrigar os assistidos e assistidas que nos procuram. Na prática, e precisamos de orçamento, precisamos de dinheiro mesmo para gerir a Defensoria Pública. Na prática, a Defensoria aí, entre os poderes e instituições que têm direito de receber o 12º, é o primo pobre, aquele que fica lá no terceiro, no quarto plano, não dão a devida atenção que deveria dar, e a Defensoria age em defesa dos mais fracos, dos mais humildes, dos mais pobres, de quem não tem dinheiro para constituir um advogado. É algo para se pensar. Por quê, né, Lúcio? Por que essa discriminação justamente com quem está para trazer a dignidade para essas pessoas? E só lembrando que onde não tem, o Estado tem que designar um advogado, que custa muito mais caro para os cofres públicos. Só no ano passado foram 40 milhões de gasto com os advogados dativos, onde não há defensoria, sendo que nós somos preparados e preparadas, passamos por um difícil concurso público de provas e títulos para poder exercer esse munus. Então, nós estamos preparados e preparadas para atender a sociedade da melhor forma possível, entre a camada dos vulneráveis, hipossuficientes e até em demandas coletivas também. E a Nayara falou que se gastou 40 milhões para se contratar advogados dativos.
Com a metade disso, daria para resolver o problema da defensoria, não daria? Um contrassenso, né, Lúcio? Pois é, a defensoria... Tem uma outra pergunta aí, Nayara, só desculpando por te interromper aí. A defensora fez algumas perguntas, né? Falta só uma, mais objetiva e mais direta. Por que a discriminação com os mais pobres? Porque são eles que precisam dos defensores, porque são os mais pobres, os mais humildes, que não têm dinheiro para contratar um advogado. Os outros poderes, outras instituições, como a defensora Rosana Leite colocou aí, estão lá em mais de 70 comarcas. A defensoria teve que diminuir o número de núcleos, tinha diminuído para 44, foi obrigado a diminuir mais ainda, fechou mais 3 núcleos, agora são apenas 41. Imagina quantas pessoas, milhares de pessoas, que estão enfrentando dificuldades por não conseguir acessar o defensor público. E, Lúcio, eu quero só colocar aqui, olha, a gente falou disso, do déficit do Estado no mês de abril, e se você vê o repasse para os poderes, o repasse obrigatório, o Tribunal de Justiça foi 96 milhões e a Defensoria Pública 10 milhões de reais, só lembrando que o Ministério Público 35 milhões. Então fica claramente uma diferença de repasse, né, muito grande de um poder para o outro. E a Defensoria, como o Lúcio disse durante essa entrevista, professor, é o primo pobre, é isso? É o primo pobre. O patinho feio. É, né? O patinho feio. Né? Quer dizer, a diferença do orçamento da Defensoria Pública para outros poderes e instituições é uma diferença gigantesca. Não precisa, a Defensoria não precisaria desse 1 bilhão e 40 milhões de reais. É isso que é o orçamento, não é? Lá do Judiciário. Do Tribunal de Justiça, né? Uhum. Não precisaria lá dos quase 400 milhões do Tribunal de Contas, mais de 400 lá do Ministério Público, outros 500 lá da Assembleia. Não precisaria disso. Ela disse aí na reportagem que paga-se 40 milhões para se contratar os advogados dativos e com a metade disso daria para resolver praticamente todos os problemas da Defensoria, atendendo não os bacanas, que têm privilégios, que têm salários altíssimos, que têm verba de gabinete, que têm verba indenizatória, que nós falávamos ontem aqui, não é? Mas daria para atender os mais pobres, os mais humildes, aquele que precisa do defensor, porque não tem o remédio para ele lá na farmácia de alto custo, não tem a cirurgia, não tem a UTI. A Defensoria é para atender essas pessoas. Né? Ou seja, é a última tábua de salvação para os mais pobres. Exatamente. E a Defensoria, embora sendo primo pobre e recebendo menos do que os demais, ainda no governo anterior, Lúcio, sofreu atrasos e repasses a menor do que tinha direito. Lembra? Que foi preciso uma negociação, inclusive com a própria Justiça Federal, para ser intermediária entre o governo anterior e a Defensoria para receber os atrasados. Veja, então ela não é só castigada com um valor menor, mas também foi, igual aos outros, sofreu atraso nesses repasses. E apesar de ser tão castigada, por essa falta de orçamento, por essa falta de dinheiro, a Defensoria, mesmo assim, onde ela tem condições de atuar, realiza um trabalho excepcional. Certo, vamos fazer a nossa pausa, comer o bolo de aniversário de Várzea Grande. Parabéns, Várzea Grande, 152 anos. A gente vai para o intervalo, na volta tem saúde. Fica aí com a gente.
Voltamos com a segunda parte do programa A Notícia de Frente. Vamos aos nossos cúmplices de hoje, Lúcio. Vamos lá, Nayara. A Tereza do Carmo, que é do Parque Residencial Cochipó, Karen Elise, do Jardim 8 de Abril, Edmar Rogério, do Jardim Universitário, o Elton, de Rondonópolis, Emílio de Souza, o Alan Sérgio, do Copa Mil, Jucineide, Haroldo, Wendel, da Lixeira, Jaci, que é lá de Barra do Bugres, Marcos, o Algemiro, de Várzea Grande, Walter Gonçalves, João Ricardo de Almeida, Juliano Rangel, Marina, do Jardim dos Cerrados, Sérgio Sarro, o Marcos, de Várzea Grande, e o Zé Carlos, que é um telespectador assíduo aqui do A Notícia de Frente, que é lá do bairro Renascer, aqui de Cuiabá. O Zé Carlos ficou chateado comigo, viu? Na entrevista do Nelson Barbudo. Zé Carlos, não fique chateado, tá? Mas ficou chateado por quê? Ele na verdade, disse que eu sou Maria, vai com as outras. Eu não entendi, mas aqui, na verdade, a gente tenta mostrar, né, os dois lados da moeda. Não é isso? Correto, correto. Mas elogiou muito você. Não, eu não vi a observação dele, o comentário dele. Professor, por favor. Nayara, o primeiro aqui é o Carlos Antônio Vieira, do Jardim Alá, em Várzea Grande. Ele disse o seguinte: sou o Carlos do Jardim Alá, curto muito o programa de vocês. Aqui é um elogio, né? De Várzea Grande, de né? Várzea Está comemorando, está comendo bolo também hoje. Também por quê? Porque nós comemos no intervalo. Tem mais um outro aqui, o Zé Carlos Renascer, Lúcio. Sou seu fã número 1, mas tem uma situação que temos que ter uma posição firme. O que o presidente Bolsonaro está fazendo de bom tem que falar. Exemplo, na reforma, as grandes aposentadorias será reduzida todos em 5 mil e pouco. Outro ponto, reduzir, é os valores na UFMT, que só tem baderna. A maioria dos alunos entra para ter uma formação e sai um viciado em drogas. Correio e Petrobras. E outras empresas do governo federal, que não está nem conseguindo pagar os funcionários, que virou um cabide de emprego e só aumenta impostos, fazendo mais sacrifício para a população. Tem que fazer críticas, mas tem que mostrar o que vai ser bom para a população. Certo, o verdadeiro amigo fala direito para a pessoa que gosta. Zé Carlos do Renascer. Obrigada, Zé Carlos. Você está certinho. E a gente tenta fazer isso, destacar também os pontos positivos. Não é só bater, não, né? Não é só criticar, mas no momento da entrevista a gente tem que apertar mais aí para ouvir como que esse político que a gente elegeu, que a gente ajudou, eu falo a gente como todos os eleitores, a colocar ali no poder para saber como que ele está trabalhando, não é isso? E eu quero aproveitar e eu quero pedir licença aí para o nosso telespectador, o Zé Carlos, lá do Renascer, para fazer uma observação, né? Para não ficar esta visão como verdadeira, né? De que a universidade forma, na maioria, viciados. Não é isso, Zé Carlos. Nós temos aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, profissionais, não é, professor Olenberg? Muitos. Da mais alta qualidade, formados pela Universidade Federal de Mato Grosso, que presta um serviço de extrema relevância na educação superior, seja na graduação, na pós-graduação, no setor de pesquisa. Então, tem problemas? Tem problemas? Tem problema lá na Universidade Federal, tem problema na universidade particular, a droga está em todos os lugares, não é só na universidade, ela está em todos os lugares, está lá na porta das escolas estaduais. Não é isso? Agora, o trabalho que a Universidade Federal de Mato Grosso e as outras universidades públicas prestam ao país não pode deixar de ser reconhecido. Com certeza. Até em respeito aos profissionais que estão aí.
atuando no mercado e assim, muitos de forma brilhante. Né? Professor? Mais uma? Ô Lúcio, você é um cara inteligente. As verbas das universidades estão sendo mal usadas e só para de gastar com aqueles que não estão usando corretamente que vai dar. Ele não deixou o nome. O nome ainda falando desses repasses, né, Lúcio? Acabou de Bom, colocar. aí é o seguinte, aí existem, não é? Os órgãos de controle e fiscalização para ver se as universidades estão dando a destinação correta, não é? Agora não pode o seguinte, né? No discurso, sem base nenhuma, dizer que vai cortar 40% da manutenção da universidade, que vai cortar mais 70% da pesquisa, não pode ser por aí. Tanto não é por aí que o próprio governo federal, quando teve toda essa reação aí, que está ocorrendo essa reação, o senhor falava aí do movimento, né, das universidades federais públicas, né? Quando vai ser esse movimento? Hoje. Ocorre hoje, não é isso? Então, então é preciso, o próprio governo federal, só retomando aqui, não diz, não foi corte que nós falamos, foi um bloqueio, ou seja, está pensando em dar uma recuada, não é isso? Porque acho que viram que não era por aí. Se tem exagero, se tem desperdício, tem que se corrigir. Né? O Jornal da Manhã traz mais informações sobre esse movimento das federais. E olha só, vamos continuar falando também deste assunto, porque foi inaugurada ontem em Várzea Grande a esperada UPA do Cristo Rei. A unidade de saúde custou 5 milhões de reais. E na oportunidade, autoridades criticaram os cortes do governo federal na área de educação. Quem traz todas as informações é o Oliveira Júnior. Bom dia, Nayara, Lúcio, você que acompanha o programa Notícia de Frente. Na manhã de ontem, a prefeita Lucimar Campos, o senador Jaime Campos inauguraram aqui em Várzea Grande a esperada UPA, unidade de pronto atendimento no bairro Cristo Rei. Investimento de 5 milhões de reais para atender a população aqui desta região, que é uma das mais populosas de Várzea Grande. Na oportunidade, o senador Jaime Campos e o governador Mauro Mendes criticaram o governo federal pelos cortes na educação. Cortar do orçamento 30% das escolas técnicas da nossa universidade, acho que é um atraso. Mas, de qualquer forma, eu espero que nós possamos rever essa situação diante de que todo e qualquer assunto do Brasil agora passa pela reforma da Previdência. Aprovando a Previdência, o governo federal tem dito que vai retornar esses 30% que foi contingenciado do orçamento na área educacional. Porque investir na educação significa investir no capital da pátria. Nós precisamos muito mais de investimento, não de cortar os investimentos que já estão pouco, para nós fazermos da nossa educação realmente aquilo que desejamos. Um país com oportunidade e um país com justiça social. Olha, não adianta espernear não, gente. Não adianta fazer protesto. O que nós temos que fazer é trabalhar. Trabalhar com seriedade, aprovar as reformas. Eu espero que o Legislativo aprove a reforma da Previdência. Ou esse país acorda, porque o Estado brasileiro, seja a União, os municípios ou o governo, nós não produzimos riqueza. Quem produz riqueza é o cidadão. Se o Estado brasileiro continuar gastando mal, gastando muito, cada vez mais nós vamos avançar no bolso do cidadão, e tomar dinheiro das empresas e gastar mal. Então nós temos que fazer com que o Estado seja mais eficiente, que ele pare de gastar, naquilo que não produz resultado, para que efetivamente ele possa devolver serviços melhores para a nossa sociedade. Existe uma possibilidade do senhor promover aqui no Estado algum contingenciamento, a exemplo do que foi feito pelo governo federal na educação com relação ao NEMAT? Olha, nós estamos tomando várias medidas de maneira silenciosa. Eu não sou uma pessoa que gosto muito de ficar tomando medidas espetaculosas, eu faço aí no dia a dia, estamos fazendo o governo medidas importantes, de corte de gasto, de redução de despesa, tanto que já é perceptível por muitos setores que o governo já melhora o seu desempenho, mesmo no momento de crise, mesmo pegando aí 3 bilhões, 575 milhões de restos a pagar. Agora, nós temos que ir acompanhando aí a evolução da economia brasileira. Já existe um sinal claro que o PIB, ou seja, a atividade econômica, está em franco declínio esse ano, e se isso realmente se confirmar, como vem se confirmando nos primeiros meses, isso vai afetar profundamente a arrecadação. Se entra menos dinheiro,
temos que cortar mais despesas sim. Na oportunidade, o secretário de Saúde do Estado, Gilberto Figueiredo, confirmou para o próximo mês a reinauguração da Santa Casa, agora sob gestão do Estado. Nós estamos em pleno vapor fazendo as manutenções internas, com troca de piso das UTIs, com pinturas, com reparos e melhoria na infraestrutura interna. Nosso planejamento é que no máximo dia 13 de junho Santa Casa volta a funcionar, toda a população do estado. Nós estamos muito felizes que nesses 152 anos de Várzea Grande nós estamos trazendo obras muito importantes para nossos munícipes e querendo sempre dizer que a nossa cidade é uma cidade de progresso, uma cidade onde todos nós realmente podemos acreditar nela, no seu potencial. Com imagens de Valdeir Moraes, Oliveira Júnior, para o Notícia de Frente. Certo, então aí as críticas também aos repasses, aos cortes, né, dos repasses à educação, os cortes por parte do governo federal, e a gente já vai direto para o seu destaque. Não. Pode não, ir? não, Podemos? Não? O senhor quer comentar, eu só quero pedir um tempinho aí. Certo, só quero pedir um tempinho para fazer uma observação. O governador Mauro Mendes falou o seguinte, que tem uma tendência aí de declínio da atividade econômica no país. Aí os repasses do governo federal para o Mato Grosso, consequentemente, vão ficar sendo menores, né? E aí ele admite o seguinte, olha, se diminuir o dinheiro, tem que ter mais cortes. Mas tem uma outra notícia aí que pode ser positivo, né? O governo federal pode emprestar dinheiro para Mato Grosso, não só para Mato Grosso, para mais 11 estados. Mato Grosso está entre aí os 12 estados que poderão ser beneficiados com um projeto de lei do governo federal que visa a facilitação de empréstimos bancários para os estados em crise financeira. Se a medida for aprovada, o governo Bolsonaro calcula que os estados terão à disposição 40 bilhões em empréstimos junto a bancos e outras instituições. É uma notícia boa. Só que aí é o seguinte, só serão beneficiados os estados que estiverem reduzindo despesas, cortando gastos, que estiverem aí dentro de um sistema de ajuste fiscal, porque não vai adiantar o governo federal dar dinheiro para um ou para outro estado e daqui a pouco o problema de dificuldade financeira estar instalado novamente nesses estados. E é isso aqui que diz a reportagem. A União também avisou que só irão participar do plano os estados que se comprometerem a seguir um rigoroso ajuste fiscal, como controlar despesas com funcionalismo público, aposentados e pensionistas e buscar mecanismos para aumentar a arrecadação. E é mais uma medida aí na linha do vamos aprovar a reforma da Previdência? Também é por aí. Se aprovar, tem dinheiro, né? Se aprovar, tem dinheiro. É mais o condicionante à aprovação. Não é, assim, não digamos assim que isso seria o ideal, não é? Mas todos vão concordar de que não tem como não aprovar a reforma da Previdência. O país fica inadministrável. Não sei qual é a opinião do professor Lorenberg. Olha, ou não precisa aprovar a reforma da Previdência, professor? Não, Lúcio, eu sou a favor. Veja, são duas perguntas diferentes. Se eu sou um parlamentar... Provocar é bom. Provocar é bom, né? E o Lúcio sabe fazer provocação, né, Nayara? Mas, olha, se eu sou um deputado ou um senador, diante do texto da Previdência Social que veio do governo Bolsonaro, eu não aprovaria. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, mas professor, então o senhor é contra a reforma da Previdência? Não, eu sou a favor da reforma da Previdência. Eu sou contra o texto encaminhado pelo governo. Por que eu sou a favor da reforma da Previdência? Passa primeiro por três etapas. A primeira de tudo, o governo, Lúcio, na minha concepção, deveria contratar uma equipe de especialistas para fazer um diagnóstico geral da Previdência Social.
Feito esse diagnóstico, viria a segunda etapa, a lista dos devedores da Previdência Social, e que são muitas pessoas. Algumas das empresas não existem mais, mas existem muitas que ainda existem, que ainda estão no mercado. A segundo item dessa segunda observação é as fraudes existentes. Tem fraudes, ok? Então vamos para a terceira etapa. A cobrança dos devedores, inclusive o meu time, o time que eu torço está devendo a Previdência Social, como todos os outros clubes devem. Eu sou santista. Santista. E o Lúcio é palmeirense. E terceiro e último, aí sim, viria um texto enxuto, Lúcio, para dar equilíbrio à Previdência Social. A reforma, eu entendo, é como se o amigo telespectador fosse reformar a sua casa. A sua casa tem... a tinta está desgastada e é preciso fazer reparos. Portanto, a reforma é dar equilíbrio a algo que está completamente desequilibrado. É isso que eu entendo de reforma. E a reforma, a partir daí, eu sou a favor dela. Certo, agora sim. Vamos para o seu comentário? Vamos lá. O meu comentário aqui é para falar sobre a educação aqui de Mato Grosso. Tem um indicativo de greve aí, do Sintep, de paralisação por tempo indeterminado, e a data aí que foi marcada é o dia 20 de maio, se o governo não atender as reivindicações que foram feitas aí pelo Sindicato dos Profissionais da Educação. Aí eu cito aqui algumas dessas reivindicações, que é o pagamento de 7,69%, referente lá à uma lei de 2013, a convocação do cadastro de reserva dos homologados ainda este ano para o ingresso no ano letivo de 2020 e a apresentação de um cronograma de reformas das unidades escolares. Bom, as reivindicações, elas são justas. É preciso saber o seguinte, se existem recursos para atender isso que o Sintep está cobrando do governo. Esse é um lado da questão, é o lado do Sintep. Agora, tem o lado do governo. E tem uma frase aí do governador Mauro Mendes que gera polêmica e também remete à reflexão. Ele disse o seguinte: profissionais da educação têm o terceiro melhor salário do país e nós temos, ou seja, Mato Grosso tem a 20ª pior educação do Brasil. O governador Mauro Mendes, ele coloca o seguinte: olha, o Sintep tem todo o direito de fazer a manifestação, a reivindicação, como é livre o exercício do direito de greve, mas os profissionais de educação de Mato Grosso já têm, aí ele reforça, né? Já tem o terceiro melhor salário do Brasil e nós temos a 21ª pior educação do país. Ele completa dizendo que o momento é de refletir um pouco sobre isso, saber que nós precisamos, continua o governador, saber que nós precisamos melhorar a educação, sim, mas não é só melhorando o salário que nós vamos melhorar a educação, destacou o governador. E aí ele complementou: olha, eu já disse algumas vezes que se greve resolver o problema, vamos todos fazer greve. O governador faz greve, o jornalista faz greve, viu, Nayara? O empresário faz greve, né? O imortal faz greve, não é? O servidor faz greve, e se isso resolver, nós poderemos então ter um Estado muito melhor. Mas greve não resolve, finaliza o governador Mauro Mendes, mas que vai dar polêmica essa frase aqui de que os profissionais têm o terceiro melhor salário e a educação é a 21ª pior do país. Isso com certeza vai dar, né? Vai dar muita discussão. Mas aí ele teve uma estratégia diferente dos outros governantes, né? No que se diz respeito, porque a gente sabe que
O Sintep já sinalizou uma greve para segunda-feira, dia 20. Eu conversei com o professor Valdeir, que é o presidente do Sintep, e ele disse que se o governo não chegasse no acordo ou sinalizasse essa flexibilidade de conversas, a greve ia acontecer a partir do dia 20, com 72 horas, né, para ser deflagrada. Mas o governador tem razão. O governador tem razão. O momento não é para greve. Pois é, mas nesse ponto que eu quero... O momento não é para greve. É nesse ponto que eu acho que ele está com a melhor estratégia. Ele fala, a frase dele, né? Tem o terceiro melhor salário, mas está no 21º lugar do ranking nacional no que se diz respeito à educação. E isso ele já tira aí apoio de grande parte da população para essa greve, né? Como ele fez com os salários, né? Então ele mostra ali para a população como um todo. Não tem por que ter greve, já que o salário é o terceiro melhor e o desempenho não está condizendo com o salário. Então isso ele já tira o apoio da população, que a gente sabe que muitas greves têm o apoio da grande massa da população, que eu acredito que não vai ser o caso da greve da educação. O governo também me parece que não fechou as portas para a negociação, para conversar. Até porque é o seguinte, recentemente teve aí uma grande reunião aí dos representantes do Fórum Sindical lá no Palácio Paiaguás, com o governador Mauro Mendes, com o secretário-chefe da Casa Civil, com o secretário de Planejamento. Então, seria bom o seguinte aí, que o diálogo continuasse, né? Que sindicalistas e o governo continuassem conversando, né? Porque a greve é o caminho mais radical de todos, né? E voltando a frisar, o momento não é de greve. Não é de greve porque tem aí uma crise que ainda não foi superada, as dificuldades ainda existem, e lembrando que esta categoria, nos últimos anos, foi uma das mais beneficiadas em termos de recomposição salarial. E eu trago agora uma outra notícia, já ainda falando de educação, Lúcio. Olha só, a Câmara convoca ministro para explicar hoje o bloqueio de verbas na educação. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a convocação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, para que ele preste esclarecimentos ao plenário nesta quarta-feira sobre os bloqueios no orçamento do setor. Por se tratar de uma convocação, Weintraub é obrigado a comparecer à Câmara sob pena de recorrer em crime de responsabilidade da hipótese de ausência sem justificação adequada. Conforme prevê a Constituição Federal, o requerimento de convocação foi aprovado por 307 votos favoráveis e 82 contrários. O ministro da Educação será ouvido numa comissão geral, sessão de debates no plenário. Então tem aí a convocação para explicar a questão do corte nos repasses. Vamos esperar, né, para saber o que ele vai falar. E vai falar novamente da reforma da Previdência, né? Da reforma que precisa ser aprovada e que o orçamento do país está estourado. Condicionando mais uma vez? Vocês acreditam? Condicionando mais uma vez esse corte à reforma, à aprovação da reforma? Pois não, por favor. Não, pode colocar. Provavelmente irá fazer isso. Mas tem... Amigo telespectador, a comissão especial, porque a reforma, o texto da reforma está lá na comissão especial, que durante 10 sessões haverá a possibilidade de emendas para esse texto, Lúcio. E mais 30 sessões para aprovar. Essa comissão tem 49 membros, dos quais 21, Lúcio, é do chamado centrão. Aquele que faz pressão, o toma lá, dá cá mesmo, trocando em miúdos. E 11 de oposição. E o governo precisa, no mínimo, de 25 votos. E o governo precisa do centrão. Precisa do centrão. Aí tem uma medida provisória, que trata da reestruturação da máquina administrativa federal, que está sendo usada
pela turma do Centrão para colocar os pés no pescoço do presidente Jair Bolsonaro. Olha, e aí é o seguinte, lá na comissão especial já aprovaram o ministério que vai para o Centrão, e eles estão dizendo, se não aprovarem o que nós queremos, não tem conversa. Esse é o jogo, porque é o seguinte, se não votarem a reforma, a medida provisória, em poucos dias, ela perde a validade. E aí acontece o quê? Todos aqueles ministérios que foram extintos pelo presidente Jair Bolsonaro voltam a existir. E o governo não tem orçamento para bancar tudo isso. Ou seja, eu ia deixar para o destaque do senhor, mas eu vou falar agora. Estão tentando transformar, o Centrão está tentando transformar Jair Bolsonaro em refém desses senhores que não querem perder os privilégios e manter a impunidade. A gente fala mais sobre isso daqui a pouco, após um intervalo. E voltamos com a última parte do programa Notícia de Frente. Ontem você viu aqui na Notícia de Frente as explicações do senador Jaime Campos sobre por que ele votou pelo retorno do COAF ao Ministério da Economia. Hoje a gente vai ouvir as explicações do deputado federal Valtenir Pereira, que também votou pelo retorno do COAF para a Economia. Confira. Em 1998, o governo federal criou, dentro do Ministério da Fazenda, um órgão de fiscalização. É o COAF, que combate a lavagem de dinheiro no Brasil. Em janeiro, através de medida provisória, o governo Jair Bolsonaro transferiu o COAF do Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, para o Ministério da Justiça. Essa MP está terminando o prazo de validade dela agora no mês de maio. No último dia 9, uma comissão mista no Congresso Nacional, formada por deputados federais e senadores, analisou a situação e, por 14 votos a 11, encaminhou que o COAF deve voltar ao Ministério da Economia, saindo do Ministério da Justiça. Entre os 14 parlamentares federais que votaram por essa volta do COAF ao Ministério da Economia, 2 são matogrossenses, o senador Jaime Campos do DEM e o deputado Valtenir Pereira do MDB. Deputado, por que o senhor votou dessa maneira? Olha, em time que está ganhando não se mexe. Desde 1998 que o COAF está no Ministério da Fazenda, hoje o Ministério da Economia, e vem fazendo um excelente trabalho, acompanhando a rigidez das movimentações financeiras. Inúmeros relatórios foram feitos. Ninguém mexeu na atribuição do COAF. O COAF vai continuar acompanhando as transações suspeitas e encaminhando aos órgãos competentes. Então, nós entendemos que ele deveria e deve continuar no Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, para cumprir o seu papel, como acontece em outros países, como na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários países europeus, em vários países do continente. O COAF, órgão semelhante, ele está juntamente com o Ministério da Fazenda. Lúcio. Essa frase do deputado Valtenir Pereira, em time que está ganhando não se mexe, não corresponde à realidade dos fatos. Foi feito um levantamento mostrando o seguinte, que o desempenho do COAF lá no Ministério da Justiça foi pelo menos 25% melhor do que era lá no Ministério da Fazenda ou Ministério da Economia, como é agora no governo Jair Bolsonaro. O fato é o seguinte, é que quiseram tirar das mãos do Sérgio Moro o COAF, para diminuir o poder dele, para tentar impor uma derrota ao presidente Jair Bolsonaro. E essa conversa aí é uma lorota, não é? Dizendo, olha, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha, não sei mais aonde, na Dinamarca, na Noruega, esse organismo aí de fiscalizar as atividades financeiras é lá do Ministério da Fazenda. Só com um detalhe, deputado Valtenir, lá não tem uma lava-jato, né, em operação, combatendo aí uma corrupção gigantesca no país, como ocorre aqui no Brasil, né?
Esse é o fato, né? O resto é tentar encontrar justificativa, porque estão sendo muito criticados. E só relembrando, além de retirar o COAF do Sérgio Moro, né, preocupados com as operações, que é uma prova, mais uma prova, está aí, ó, a quebra do sigilo bancário e fiscal de Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República. É resultado do trabalho do COAF sob Sérgio Moro. Fora isso, ainda retiraram lá o poder, né? Essa comissão, né? Não foi aprovado no plenário, mas querem retirar dos auditores da Receita Federal o poder de denunciar crimes. Naquilo que eles descobrirem, no trabalho de fiscalização que eles fazem rotineiramente, né? Se descobrir lá lavagem de dinheiro, eles não podem denunciar, vão precisar de uma autorização judicial. É assim, para querer jogar tudo embaixo do tapete. Certo, vamos para o seu destaque, professor? Vamos. Nayara, Lúcio e o amigo telespectador. Ontem, o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, disse a seguinte frase, entre aspas: o parlamento não aceita tudo que o presidente da República coloca. É porque a gente não vive na Venezuela, que não é um país democrático. Fecham aspas. Essa frase, amigo telespectador, faz parte do jogo político. É, portanto, um discurso político. E aí eu quero chamar a atenção do amigo telespectador. O discurso político é um discurso de máscaras, é um jogo de máscaras. Ou seja, o amigo telespectador e todos nós devemos não apenas ler o que está literalmente escrito, mas o que está também por trás de cada uma das palavras. É isso que é o jogo político. Quer um exemplo? Pode-se ler literalmente aqui que o presidente da Câmara está dizendo o seguinte: olha, no regime democrático, o parlamento aprova ou reprova medidas que venham do governo. Porque o parlamento não pode dizer amém para tudo que vem do governo. Nem tudo que vem, nem todo projeto que vem do governo para o parlamento traz benefícios à sociedade. Literalmente é isso. Mas por trás de cada uma das palavras está também, e pode ser feita essa leitura, o toma lá da cá, as negociatas. Olha, se você quer aprovar esse projeto, nós precisamos negociar. Então, tem essas duas leituras e são necessárias. Por que são necessárias, amigo telespectador? Para que nós venhamos a ter clareza de toda a situação que está aqui postas. Por exemplo, dando continuidade, o governo precisa ter a base aliada que até hoje, Nayara, ainda não se tem formada, não se tem viabilizada. Quer só um exemplo, amigo telespectador? Passaram-se mais de 60 dias o texto da reforma da Previdência lá na CCJ. Sabe por que foi aprovada? Por conta do Rodrigo Maia. Quem acompanhou todas aquelas sessões, como eu acompanhei, na última sessão na CCJ, antes dela, o Rodrigo Maia empenhou-se, particularmente chamando todo o Centrão, fez uma reunião particular com o Centrão, fez uma reunião com a oposição, ou seja, fez exatamente o papel que deveria ser feito pelos representantes do governo no Congresso Nacional. Foi só depois que foi aprovada lá na CCJ. Agora tem a mesma situação. E tem mais um outro detalhe que o Lúcio nos lembrava agora. Existem 11 medidas provisórias que deverão ser engavetadas caso não haja a sua aprovação. E dessas 11, 3 foram assinadas pelo governo, pelo Jair Bolsonaro, presidente da República. 3 delas. Inclusive uma que fala exatamente sobre a reforma administrativa. Portanto, é preciso que o governo tenha
dentro do Congresso Nacional, uma ponte entre ele e o Congresso Nacional, para que haja maior articulação e a defesa melhor dos interesses do governo Jair Bolsonaro. Só quero dizer uma frase. O regime democrático, no regime democrático, o parlamento não existe para dizer amém. Mas tem uma outra verdade também, que o parlamento não pode existir para fazer chantagem. Ponto. Certo, e a gente encerra essa edição do programa Notícias de Frente. Primeiro, muito obrigada, bom dia a todos. A gente encerra com as imagens da cidade de Várzea Grande. Hoje comemora 152 anos. Parabéns, Várzea Grande, parabéns à nossa querida cidade industrial, coladinha aqui com Cuiabá. Muito obrigada. Você fica agora com o Jornal da Manhã e o Antônio Carlos Silva.